Olá, está no ar mais um Advocacy e mais uma vez o programa está imperdível. Hoje falaremos sobre um tema que está em alta e que gera muitas dúvidas: criptomoedas, regulação, tributação e controle. E você não pode perder o Advocacy que já começou. Com o avanço da tecnologia, o mundo passa por diferentes mudanças todos os dias. Podemos dizer que as criptomoedas têm feito muito barulho no mercado financeiro e têm superado seus desafios para se consolidar no mercado. Mas ainda assim o tema está distante da realidade de boa parte do público. E você, entende de criptomoedas? Vamos responder algumas perguntas com o advogado e professor Dr. Ciro Chagas e o professor Filemon Oliveira. Sejam bem-vindos, doutor Ciro. Muito obrigado. Prazer é meu estar aqui. Professor Filemon, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Nosso sócio. Não tem como o programa andar sem a participação dele. Sem ele não estaria aqui, sem dúvida alguma. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela confiança de sempre. Para mim é uma honra, uma satisfação sempre estar aqui. Eu vou começar perguntando sobre o que são criptomoedas, porque recentemente nós tivemos um problema no Brasil e apareceu na imprensa nacional, e esse me permite, bem localizado ali na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, problemas aí do investimento, pessoas perderam. O que são criptomoedas, para que o nosso telespectador possa entender isso? Bom, pode iniciar, Ciro. Claro. Por gentileza. É um prazer. Bom, Janes, primeiramente, acho que é bom destacar que existe um grande desconhecimento, tanto por parte do cidadão comum, quanto por parte, inclusive, de investigadores, da própria instituição, de como tratar aquilo que é realmente uma cripto séria, daquilo que realmente, às vezes, é o que se chama de pirâmide, isso tem que ficar bem claro. Mas, para a gente explicar isso bem, primeiro a gente tem que entender o que é efetivamente uma criptomoeda. Então, ao longo dos últimos anos, houveram muitas confusões a respeito de tratar criptoativo, criptomoeda, por exemplo, como milhas aéreas, que são ali chamadas moedas virtuais. Mas, tratando aqui do assunto específico, as criptomoedas são ativos criptografados, ou seja, que tem uma criptografia por trás, toda uma inteligência baseada no que a gente chama de blockchain, ou seja, é uma cadeia de blocos onde se registra toda uma transação de entrada e saída de valores. É uma definição que a gente consegue trazer. Doutor, mas vamos aqui fazer com uma definição um pouquinho mais, digamos, na minha linguagem e mais popular. Quando nós falamos ativos, o que eu posso traduzir como ativos para o nosso telespectador que às vezes não conhece essa linguagem? Excelente. Essa definição, aí nós estamos falando de uma definição jurídica do que se trata ativo, e contábil, né? A própria Receita Federal expede anualmente instruções normativas onde ela define o que seria ali um ativo. Um exemplo, ouro, um metal precioso, minério de ferro, a cripto, apesar de ser chamada de criptomoeda em termos leigos, atualmente a doutrina trata melhor como ativo criptografado ou criptoativo, ou seja, é algo que tem um valor, mas não necessariamente é uma moeda. De curso forçado, de valor. E tem regulamentação para isso já no direito brasileiro, de alguma forma? Sim. Nós temos algumas legislações esparsas, nós não temos ainda um marco regulatório geral. Recentemente, algumas semanas atrás, tive até a honra de estar presente numa audiência pública em Brasília, onde se tratava de um projeto de lei para exatamente regular, e eu pude ali trazer algumas das opiniões e contrapontos do projeto que estava ali se encaminhando em Brasília, onde o legislador trouxe duas agências para tratar do mesmo tema, Banco Central, a própria CVM. Então, eu tentei discutir alguns pontos positivos e outros nem tantos da norma. Mas, de fato, nós não temos uma lei geral ainda que trate do tema, apenas instruções por parte tanto da CVM quanto por parte da Receita Federal. Agora, nós falamos ainda de blockchain, mineração e etc., mas antes de entrar mais especificamente nisso, eu perguntaria para vocês, qualquer um dos dois, operacionalmente, como que se dá esse... qual que é o processo da criptomoeda ou do criptoativo? Assim, operacionalmente, como é que é isso?
Onde nasce, para onde que vai, quem é que opera, quem que regula? É um ativo na bolsa? Como que é isso? Então, a criptomoeda ela é criada, né? E ela é criada em cima de uma sequência, onde ela é registrada em uma sequência lógica dentro de um sistema de blockchain, sistema de registros de transações. A partir do momento em que esse registro de transação ele começa a ter interesse das pessoas, naturalmente o preço, por uma demanda normal de mercado, o preço desse ativo ele começa a subir. Né? Se eu tenho muito ativo para pouca gente querendo, ele cai o preço. Se eu tenho pouco ativo para muita gente querendo, ele sobe o preço. Digamos, um ativo é ouro. Se o ouro é mais procurado, o valor sobe. Se o ouro tem menos demanda e ele tem um volume maior de oferta, cai o preço. Exatamente. O mesmo processo acontece também com uma moeda ou uma criptomoeda, uma moeda digital, nesse processo de mercado. Então, por isso tem a variação de preço, de valor. Esses valores eles são normalmente colocados, para ter acesso a isso, normalmente é oferecido através de uma exchange, né? Que são locais onde tem a condição de compra, venda, intermediação, negociação desse tipo de criptoativo. Dentro desse contexto, então, naturalmente, como todo produto, aquilo que tem mais, aquilo que as pessoas se interessam mais, se perduram mais. Os que se interessam menos, perduram menos, né? Ainda uma parte assim, mais de entendimento da linguagem. Quando você fala de um exchange, como se fosse uma casa de câmbio, por exemplo, que é um exchange virou. Mas isso também é via internet? Não tem... Exatamente. Também via internet. Assim como é uma casa de câmbio no mundo físico, por exemplo, que eu troco reais por dólar, por exemplo, no meio virtual, na internet, eu troco reais, eu deposito e dentro de uma carteira ele vai ser transformado ou não em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda que estiver vinculado àquela exchange. Lembrando que Bitcoin é uma criptomoeda, né? Isso, tem diversas criptos. Exatamente. E aí, por exemplo, essa é uma porque alguém, aspas, criou Bitcoin. Exato. Eu posso criar uma? Pode. Qualquer pessoa pode criar uma criptomoeda? O código, dá uma explicação sobre isso, né? A moeda criptografada, o exemplo do Bitcoin, é um livro-razão, ou seja, um código de computador que foi escrito de forma descentralizada, ou seja, qualquer pessoa tem acesso. Então, com base naquele código, ela pode transformar aquilo em variações das mais diversas. Então, como você mesmo disse, hoje nós temos milhares de criptomoedas listadas em corretoras, que são as exchanges citadas pelo professor Filemon. O Bitcoin é apenas a primeira delas, que foi parece ali muitas décadas, né? Nós estamos falando de 2008, quando surgiu o primeiro artigo tratando do tema, e hoje é todo esse universo, posso dizer, multitrilionário, que é toda aquela questão que está ali depositada hoje. Doutor, o senhor falou que tem a diferença entre a criptomoeda e a pirâmide, que talvez o que nós ouvimos aí recentemente na imprensa brasileira, mas foi sobre pirâmide ou não. Então, qual que é essa diferença? E também para que o telespectador possa entender e não cair numa pirâmide achando que está fazendo uma negociação em sede de criptomoeda. Ótimo. Bom, primeiro, para a gente entender o que é pirâmide, a gente tem que saber uma definição que pirâmide é um crime. Então, é um crime contra a economia popular, onde você faz oferta de algo que, de fato, você não vai entregar através de investimento coletivo e etc. Então, em termos de direito penal, nós temos que ter certeza, de fato, que aquela oferta não seria entregue. Porque se ela foi entregue, não há que se falar em crime. Por um investidor comum, a pessoa que quer ali investir, colocar um dinheiro em uma cripto, a sugestão é sempre pesquisar um pouco mais sobre aquele ativo, conhecer o histórico financeiro de variação, não ceder àquela ânsia de ter uma remuneração absurda de 100%, 500%, como é muito comum nesse tipo de mercado, às vezes até milhares de porcentos de aumento. Então, buscar uma cripto que tenha mais solitude, que tenha mais construção há bastante tempo. E é importante, eu acho que uma dica que vale dar aqui é o seguinte: se alguém te oferecer uma criptomoeda com garantia de variação positiva, ou seja, com garantia de ganho, desconfie. Por quê? Porque a criptomoeda, naturalmente, ela sofre as variações normais de mercado. Que é o regulador natural. Que é o regulador natural.
Então, se alguém chega para você e fala assim, olha, eu vou te vender aqui uma criptomoeda e vou te garantir um ganho de 20%, 30% ao mês, isso aí já é visto de uma forma com certa desconfiança, porque se não houver mercado que valorize aquele ativo, ele não está garantindo, né? Então, assim, aí já começa a ter uma certa desconfiança. O porquê que essa pessoa está garantindo esse ativo, já que o mercado não está validando essa variação. Então, uma dica aqui é, se alguém for garantir um nível mínimo de remuneração, tome cuidado que provavelmente não seja um ativo tão sério. Não, é como se você for comprar ações na bolsa e a corretora te fala, olha, te dou garantido 100% de resultado positivo em tanto tempo. Não tem como, né? Porque isso depende do mercado, depende da própria empresa que as ações pertencem, de qual grupo, e essa instabilidade aí não tem como se garantir, né? Não é o governo que pode garantir o valor mínimo da poupança, né? Exatamente, exatamente. E como aferir melhor isso, professor? Porque não tem um órgão regulador que eu procuro ir lá. Sim, eu lembro da sua informação, pesquise um pouco mais. Sim. Mas quais elementos que eu tenho para pesquisa, Ótimo. quais ferramentas para eu pesquisar? Por exemplo, se eu vou fazer compra na internet, procure um site seguro. Sim. Uma referência tem um cadeadinho lá, por exemplo. Sim. Olha, procure lá nos sites de reclamação a respeito desse aplicativo, desse site de compra e etc. Quer dizer, é 100% seguro? Não, mas dá um mínimo de tranquilidade e também de assertividade naquilo. E com a criptomoeda, de que forma, instrumentos de pesquisa eu tenho para que eu não estou caindo talvez numa pirâmide financeira, por exemplo? Bom, acho que, primeiro ponto, a gente tem que destacar que nós estamos falando de um investimento de alto risco. Então, o cidadão que quer investir neste mercado, ele já tem que presumir que ele está diante de uma variação que vai ocorrer de qualquer maneira. Isso é inerente à lógica da criptomoeda. Ela tem uma variação constante. Então, como que você se certifica, ou seja, como que você atribui a confiança desse mercado? Bom, eu pessoalmente gosto de utilizar, ou seja, comprar, adquirir criptomoedas que estão listadas em grandes corretoras, que já fizeram todo esse trabalho de compliance, de avaliação, de validação da segurança disso. E aí nós temos as maiores do mundo aí, que estão listando diariamente importantes ativos criptografados. E, além disso, já existem blogs na internet, grandes sites que fazem reviews diários também, informando sobre questões positivas e negativas a respeito da cripto. Então, é pesquisar. Como mercado de ação, é necessário que aquela pessoa busque se informar antes de investir. Todo investimento, e aí, assim, desde você construir uma empresa, investir em um negócio novo, ou entrar na bolsa de valores, a gente sempre sugere o seguinte, que a pessoa tenha conhecimento do que está fazendo, que ela não terceirize princípios básicos sobre aquela determinada matéria, né? E que dentro desse contexto, então, ela não dê a outro um poder de decisão que é dela. Então, que ela se informe, que ela procure, que ela tenha conhecimento sobre aquilo que ela vai investir do seu dinheiro. Porque muitas vezes a pessoa vai colocar aí 20, 30 mil reais em um determinado item, né? Nós sabemos aí que pessoas até comprometem muito mais do que isso em situações que muitas vezes não vão trazer retorno para ela, por falta de conhecimento, porque muitas vezes alguém conheceu um amigo que enfim, gerou aquela questão emocional e as pessoas acabam perdendo a necessidade do conhecimento. Mas então, conhecer é fundamental para poder não cair aí em golpes, não cair em situações complexas, principalmente pela internet. Não é uma atividade extrativista, mas tem mineração, né? Sem dúvida. Doutor? O que é mineração em se tratando de criptomoeda? Professor Filemon. A mineração, o que acontece? Imagina o seguinte, vou dar um exemplo aqui, uma moeda virtual, ela é chamada de minerada quando um computador... Não é mineirada, né? É minerada, né? Minerada, né? Mineirada.
Não deixa de ser, né? Que nós somos todos mineiros e a própria origem é da mineração. É, né? Da mineração, né? Vem exatamente. Então, computadores com poderes, com superpotência de processamento, eles começam a gerar códigos de validação aleatórios. Então, um computador ele gera muitos códigos de validação. Muitos códigos de validação. Se ele conseguir validar o hash do blockchain, ele mineirou uma moeda. O que é o blockchain? Posso complementar essa fala aí? Isso, claro, fica à vontade. Isso é muito interessante. Deixa eu falar o que é o blockchain, porque nós não entendemos. Vamos lá. Pode falar. A blockchain, o nome é uma tradução, né, em português, cadeia de blocos. Então, a estrutura de uma criptomoeda ela é baseada em estrutura de blocos, que a gente pode imaginar um tanto de quadradinho ligados por uma corrente. Para que eu possa lhe transferir a minha propriedade daquele ativo, eu preciso necessariamente que a gente chama de prova de trabalho. Essa prova de trabalho é exatamente o que a gente estava falando aqui agora, que é a mineração. Foi a genialidade do criador, né, científico desse ativo em retirar o que a gente chama de um chamado gasto duplo. Então, se você transfere dinheiro da sua conta para a Alemanha, você precisa de um intermediário que vai atestar que você tem aquele dinheiro depositado numa conta e vai te entregar esse dinheiro na conta num outro país, como a Alemanha. Na blockchain, no criptomoeda, isso é desnecessário, porque quem faz esse processo de validação são os mineradores, são as pessoas, computadores que estão ali resolvendo cálculos matemáticos e como recompensa por esse trabalho, eles ganham uma fração, que é uma taxa cobrada da própria transação que você remeteu de A para B. Isso. Então, essa validação é justamente o que ele gera através de um computador. E esse computador, por isso é chamado de mineração, porque a fazenda de computadores que faz esse trabalho. Hoje a própria El Salvador, né, que é um país na América Central, criou uma economia baseada 100% em Bitcoin. Então, lá não tem uma moeda de curso forçado, lá é dinheiro. Bitcoin? Assim, 100% Bitcoin. Então, para sustentar a própria construção do mercado de transação entre compra e venda diária, imagina toda a infinidade de comércio, prestação de serviços, eles tiveram que investir em mineração e, de fato, não tinham energia suficiente, normal, para produzir, porque o computador gasta muita energia. Então, eles, como tem vulcões no país, eles construíram usinas geotérmicas, ou seja, é uma coisa muito surreal, né? Utilizam de energia do vulcão para alimentar os computadores que vão fazer a mineração e validação. Então, eles estão minerando hoje do mundo inteiro, na verdade, porque a rede blockchain ela é descentralizada, ela está em todos os lugares do mundo. Então, hoje você pode estar vendendo dos Estados Unidos para a China e quem está fazendo a validação pode ser o governo de El Salvador através dessa indústria geotérmica. Agora, nós podemos fazer transações comerciais usando esses criptoativos ou criptomoedas, seja qual for o nome que a gente dê? Sem dúvidas. Por exemplo, eu posso comprar um equipamento, um imóvel fora do país e aí vai entrar depois, daqui a pouco eu gostaria de falar dos reflexos fiscais disso, né? Isso. Contábeis, tributários, etc. disso. Por exemplo, eu tenho aqui um investimento e eu posso pegar esse valor que estiver investido e comprar um imóvel lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então, como é que fica a tributação disso? Eu pago o imposto de renda, não pago? Para quem, de que forma, onde eu declaro? Pode ou não pode fazer transação comercial com as criptomoedas? Primeiro pergunta... Além dos hackers, né? Que sequestram seus dados e depois pedem criptomoedas. Acho que são 3 pontos, né? Assim, primeiro, claro que sim, né? Qualquer pessoa no mundo pode comprar, basta utilizar de uma corretora que vai fazer essa transação, onde você remete, né, um valor em dinheiro e ela te recompensa como uma fração daquela cripto que você recebeu. Para você comprar um imóvel, por exemplo, nos Estados Unidos, você quer realizar essa compra, você vai ter necessariamente que transformar novamente, através da mesma corretora, aquele ativo em dinheiro. É como se você estivesse vendendo ouro. Para isso, você vai ter uma série de questões fiscais. Ou vendendo a moeda estrangeira também. Da mesma forma. A ótica da criptomoeda, ela não deixa de lado todas as obrigações inerentes
ao mercado tradicional de tributação. Então, existem regras, eu acho que o professor Filemon sabe muito melhor do que eu para dizer isso, mas existem regras e não existem ilegalidades. O que tem que ser feito é recolher, né, esses tributos. Como a gente estava dizendo, né, a transação fora do país e tal, né? A gente precisa tratar a cripto como um ativo, da mesma forma como é feito hoje por instruções normativas, mas dar uma segurança, um arcabouço jurídico mais sólido do que nós temos hoje. Então, a transação, você imagina, se você vai remeter valores por exterior, você tem tributos incidentes sobre isso. Hoje, no Brasil, me parece que tem se feito, não tem outra palavra, uma gambiarra jurídica para tentar lançar um critério de tributação. Aí, né, os contadores vão fazendo uma mágica de analogia interpretativa para evitar uma autuação e etc., porque nós não temos o que a gente chama no direito tributário de legalidade. Ou seja, não se tem uma lei clara que define o que de fato é criptomoeda. O Banco Central não emitiu norma ou a própria Receita Federal a respeito? O que o Banco Central expede, da mesma forma a própria CVM, são instruções normativas, que em termos legais não são consideradas leis. O tributo precisa de lei. Instrução normativa, ela dá orientação, mas deveria estar mas não cria obrigação de forma alguma. Do recolhimento, por exemplo. Não cria. E o tributo não pode ser adotado por analogia, como o direito penal. Da mesma forma. Pois e aí, como que fica isso? E aí, dentro desse contexto, né, muito bem trazido aqui pelo professor Ciro, o que acontece? A Receita tipificou de forma análoga a criptomoeda a um criptoativo financeiro. Ela equiparou a um criptoativo financeiro ou a um ativo financeiro normal, sujeito ao que a gente tem conhecimento de ganho de capital. Então, dentro desse contexto total, dentro desse âmbito geral, nós vamos ter ali uma analogia do ganho aplicado a uma criptomoeda, porque a criptomoeda ficou equiparada a um ativo financeiro dentro do ambiente da Receita Federal. Desculpa, professor, te interrompendo aqui rapidinho, mas voltando aqui ao doutor Ciro. Poderia ser assim, doutor? Porque se não há regulamentação do tributo na norma, inclusive com anterioridade, ele não pode ser recolhido, ele não pode ser cobrado, né? Sim. Isso são princípios basilares de direito tributário, tal qual o direito penal. E o que a gente percebe, foi o termo que eu usei, é uma gambiarra mesmo, uma construção analógica. Não, mas gambiarra, assim, absolutamente... É ilegal, né, no meu entendimento. Eu ia falar impróprio. Há um exagero da Receita nesse contexto, né? Porque a Receita percebe que ali havia oportunidades de tributação, de arrecadação direta, né? A Receita também, por outro lado, ela tem uma grande preocupação de que esses ativos eles acabem se tornando uma espécie de economia subterrânea, né? Então, paralela. E para, então, encontrar esse elemento, a Receita, de forma análoga, tipificou isso aí. Ferindo vários princípios de direito tributário, né? Exatamente. No meu modesto entendimento, fere princípios do direito tributário e do direito brasileiro em geral, né? Mas isso é uma prática corriqueira do nosso legislador. O legislador, ao invés de se debruçar de um marco legal que vai trabalhar lá o início do problema, que é o quê? Vamos definir o quê? A natureza jurídica do Instituto primeiro. Nós vamos tratar isso como moeda, porque aí vai ter uma regulação através do Banco Central. Nós vamos tratar isso como ativo, nós vamos tratar isso como um ativo mobiliário, que atrai a regulação da CVM. Então, isso define tudo, porque além de definir a agência que vai regular, vai também definir todo o marco tributário incidente. Então, na minha opinião, a gente tem realmente uma ilegalidade, que inclusive pode ser questionada e deve estar sendo questionada em tribunais, o que se tem que o contribuinte, às vezes, opta a adiantar esse risco para evitar ali processos fiscais e penais, às vezes, eventualmente. Eu digo isso, mas assim, lá do outro, a Receita Federal é como aquele sócio investidor, né?
Exatamente. Ele quer lucro. Exatamente. É papel da Receita cada vez mais arrecadar dentro dos limites. Pecúnia non olet, né? O princípio tributário. A Receita, se a gente olha, não, é papel da Receita sim, é arrecadar o máximo possível dentro do que prevê o direito brasileiro e arrecadar o máximo. Eu costumo dizer que a Receita é o sócio investidor. Só quero meu dinheiro, meu lucro no final. Está errada? Não. Dentro dos limites do direito para se tratar da administração pública, né? Exatamente. Em termos financeiros, além da questão legal mesmo, eu vejo isso como um problema de ordem econômica para o país, porque acaba afastando um potencial grau de investimento que uma série de empresas poderiam estar aqui com um marco jurídico bem definido, investindo nessa estrutura tanto de mineração. A insegurança jurídica Sim. causada por todo esse processo, porque a criptomoeda ela tem uma característica que ela não tem, digamos assim, ela não tem muita fronteira, né? Então, a gente está falando de uma criptomoeda, o Bitcoin, por exemplo, ele tem alcance praticamente mundial. E dentro desse contexto, ele sofre pouquíssima variação da economia local. Então, a pessoa, muitas vezes, onde tiver um pouco mais de segurança jurídica na sua operação, normalmente ele vai optar em trabalhar mais lá, né? Então, do que, por exemplo, trabalhar um contexto local brasileiro, e aí a gente poderia trazer aqui elementos do tipo a criptomoeda na constituição de um capital social da empresa, Excelente. por exemplo, né? Então, assim, como que isso hoje é reconhecido no direito brasileiro? Não tem previsibilidade. No processo no inventário, né? No inventário, É por outro exemplo. desafio, né? Como que você vai fazer partilha desses ativos, se a chave privada, que é onde dá para a pessoa a segurança que aquele ativo de fato é dela, na criptomoeda ainda tem esse detalhe, a pessoa só é proprietária não baseada num registro, é baseada naquela senha, digamos assim, que permite a ela dispor livremente daquilo. E é pensando assim de uma forma tão mais ampla, né? Uma criptomoeda, por exemplo, se você perdeu a senha da tua carteira, você não recupera mais. Perdeu a senha, você perdeu toda a sua riqueza ali, Num né? limbo, né? Então, dentro desse contexto todo... Tipo assim, morra, mas salve a senha, né? Testamente ela. Então, salve a senha, porque senão... E outra, onde que esse ativo estava, não estava declarado, né? Porque a gente vai falar de imposto de renda, por exemplo. O Manual do Imposto de Renda no Brasil, ele fala que operações acima de R$1.000 têm que ser declarados dentro do imposto de renda. E aí muita gente também confunde essa declaração do imposto de renda com a declaração de operações com criptoativos, que é uma declaração que tem que ser enviada no mês subsequente à operação do criptoativo. Então, se, por exemplo, alguém comprou... Inclusive para pessoa física? Exatamente. Se comprou ou vendeu, somatório daquelas operações, deu mais de 30 mil de criptomoedas, eu tenho que entregar até o mês subsequente uma declaração. Essa declaração de criptomoeda, ela justamente, muita gente tem até desconhecimento disso dentro desse processo. Então, volto a falar sobre a importância de se conhecer o mundo que a gente está entrando. O mundo das criptomoedas é um mundo de futuro, é uma oportunidade de investimento também, vai migrar para ser uma oportunidade de moeda digital para os países, mas precisamos entender, compreender, para não se aventurar naquilo que efetivamente a gente não tem conhecimento. Não é um terreno para aventureiros, né? Para leigos e quem precisa de estudar um pouco sobre isso. Como muitas vezes as pessoas acabam entrando, né? Achando que é um mundo de aventureiros e não é de fato. Agora, uma coisa curiosa também é com relação aos valores de investimento. Às vezes você vê um consultor financeiro, a pergunta que chega para ele é: posso investir em qualquer valor na Bolsa? Pode. Depende da oferta que tiver lá de ações e valores dela. Você pode investir em qualquer valor. Criptomoedas também tem um valor mínimo? Esse eu acho que talvez seja o grande atrativo do mundo das criptomoedas, né? Você tem uma fragmentação quase que infinita, o que te permite, dentro da escassez, que é como qualquer ativo, ouro, etc., mas você pode fragmentar o investimento. Se quiser colocar R$10, você vai receber uma fração correspondente ao valor daquele ativo e vai depositar na corretora. O que pode haver é que uma corretora ou outra tem um limite mínimo de investimento por questões de taxa.
mas os valores geralmente são muito baixos, o que permite essa capilaridade. Hoje, nós temos mais cidadãos brasileiros com bitcoins do que com ações na bolsa, que é, de fato, considerando às vezes um desconhecimento, uma informação relevante. É verdade. Talvez isso justifique ali a informação da pesquisa que o número de brasileiros e mexicanos que têm interesse em investir na criptomoeda seja maior do que o de americanos, onde já tem a cultura do investimento na bolsa. Na verdade, no Brasil, nós não temos a cultura do investimento em bolsa, em ações. É como se fosse algo assim distante, eu não entendo, e é só para grandes investidores, né? Assim, o Brasil não tem os pequenos, pessoas físicas. O mercado de capitais brasileiro ainda está, vamos dizer assim, ainda subdesenvolvido pela sua capacidade real, né? Mas o que eu entendo que isso mostra é também uma expectativa demonstrada por um comportamento social, principalmente trazido pela internet. Isso. Então, por quê? Porque as pessoas na internet, elas começam a conectar certos resultados de vida com certos comportamentos. E aí muita gente que começou lá em 2012, 2013, investindo, e ao longo do tempo conseguiu aí ter bons rendimentos, principalmente com Bitcoin, colocou isso aí numa rede social e aí houve um engajamento nesse tipo de investimento e um interesse nesse tipo de investimento que é diferente daquelas pessoas que falam assim, eu vou investir na bolsa para poder ficar rico, digamos assim, né? Então, as pessoas associam quem investiu em Bitcoin teve um ganho exorbitante, então assim, eu vou me interessar pelo Bitcoin porque ele já mostrou para o outro deu certo, então para mim também vai dar. Então esse comportamento social aí, né, mostra justamente aí, é um comportamento social de rede e muito ligado ao nosso momento social do Brasil e também México, né? Acho que do mundo, né, professor? Porque, na verdade, ela nasce já num pós-tecnologia. Sim, exato. Nós temos uma geração que já nasceu com a tecnologia existente, que é diferente do meu caso, que é chamado de eu migrei para a tecnologia, eu não sou nativo dela. E a criptomoeda vem com essa tecnologia, ou seja, ela já pega um segmento da população que nasceu dentro da internet, tudo é virtual, é digital, etc. A Bolsa de Valores não. Qual é a imagem que a gente tem da Bolsa de Valores? É só gente que tem muito dinheiro, muita estrutura, que vai lá investir. Não, em um lugar grande, cheio de gente, com um monte de telefone na mão, a gritaria que ninguém sabe o que está falando, ou seja, não é ali no silêncio, que agora já não é mais assim também, né? Exatamente. Mas essa geração que talvez esteja migrando, aliás, indo para a criptomoeda, seja essa que já nasceu com a tecnologia e a criptomoeda já é também, assim, digamos, produto da tecnologia. Né? E as marcas, de uma maneira geral, as marcas que hoje fazem, aí, vamos dizer assim, o comportamento social serem mais comportamentos de sonhos, elas estão migrando muito para esse sentido. Um exemplo assim é a Tesla, né? A Tesla, por exemplo, ela aceita bitcoins para a compra de veículos delas. E o próprio Elon Musk, ele é declarado um dos maiores investidores. Que é o dono da Tesla. Que é o dono da Tesla, é declarado um dos maiores investidores de Bitcoin. Então, nesse contexto, as pessoas têm nessas figuras uma certa referência de resultado. Agora, quais são os riscos e vantagens, por exemplo, de fazer um investimento em criptomoedas? Você pode... Riscos. Vamos lá de risco, né? De fato, como eu disse anteriormente, nós estamos falando de um mercado de alto risco. Então, de alta volatilidade de investimento. Então, se você vai comprar uma ação, né, de fato, que tenha altas variações, é necessário que você tenha um mínimo de conhecimento gráfico, de informações de resultado. Então, a pessoa ela deveria buscar pelo menos um profissional, que a gente chama de trader, aquele que tem um conhecimento de gráficos, para ele se resguardar, ou então utilizar da que a gente chama de capital de contingência, ou seja, ele utilizar de uma quantidade que não seja relevante o suficiente para ele perder o sono durante de uma queda e aí acabar realizando para não ter um prejuízo maior. É muito semelhante à lógica de oscilações com o mercado de ações. Então, risco é perder o dinheiro, risco de ser invadido, por exemplo, com ausência de segurança, se você deixar sua senha disponível em qualquer lugar, deixar seu e-mail também frágil, que são onde vai ser enviadas as suas chaves de recuperação.
isso pode fomentar um ataque hacker e você perder ali, de fato, o acesso à sua conta. Um roubo virtual, né? Um roubo virtual. Um furto virtual. Né? Furto virtual. E as vantagens dela? Bom, as vantagens, né, acho que transcendem muito a questão de aumento de capital econômico, né? O Bitcoin, historicamente, ele já demonstrou seu potencial, né? Até pelo ativo hoje investido mundialmente, nós falamos de 3 trilhões de dólares. Então, eu não acredito que ele vai se dissolver de uma forma igual muitos já citaram, que é uma bolha e etc. Né? Ele se corrige, ele oscila como qualquer mercado. Mas a grande vantagem da lógica da blockchain, que é toda essa questão financeira, ela é baseada numa lógica da blockchain. É da segurança, da autenticidade da sua propriedade, garantir que outra pessoa não vai ter algo diferente daquilo que está constando no registro. Então, a essência da moeda, ela está baseada em uma criptografia que, para mim, é a grande genialidade da lógica do Bitcoin. Agora, você está falando de Bitcoin, só lembrando que Bitcoin é um tipo de moeda, aliás, é uma moeda, né? É como se falar assim, dólar não é a moeda corrente, é uma moeda corrente no mundo. Tem o real, tem o euro, e por aí vai. Então, Bitcoin é uma dessas moedas. Há outras moedas também no mercado que vocês poderiam citar aqui para nós? Há outras, por exemplo, o Ethereum é um dos casos. E tem moedas também, que são moedas hoje engajadas em algum tipo de causa. Por exemplo, tem moedas para financiamento de uma agricultura orgânica, tem jogadores de futebol que têm as suas próprias moedas hoje. Tem os fan tokens, né? Clubes de futebol que estão capitalizando investimento de forma muito rápida, possibilitando essa redemocratização, né, do investimento. Exatamente. Então, o Flamengo, se não me engano, fez um recentemente. O Porto, inclusive, teve um agora que valorizou, se não me engano, 3.000% em 5 dias. Uma coisa impressionante. Então, a tendência é que esse ativo ele passe a ser um ativo cada vez mais próximo às economias locais. Então, hoje a gente tem o Bitcoin de alcance mundial, mas essas moedas elas vão passar a ser também fontes de captadoras de recursos. E recentemente aqui para o mercado mineiro, nós tivemos uma coisa parecida com uma moeda virtual, mas que foi aquela camisa do Galo, aquela camisa do Atlético Mineiro, que tem cada um tem um código que vai poder acessar futuramente algumas informações dentro de um portal. Então, esse tipo de situação vai ser cada dia mais próximo à nossa realidade, à nossa situação mais local, menos mundial. Agora, professor, nós estamos aqui já no finalzinho, tem só mais um minutinho, eu vou perguntar para vocês hoje de uma maneira bem objetiva. Isso falou aí de estar mais próximo da economia local e etc., mas nesse momento de instabilidade no mercado, vale a pena investir? Sim. Eu não tenho dúvidas que sim. Bem rapidinho para nós, porque a gente está chegando no final. Toda volatilidade em excesso, ela é uma grande também oportunidade. Sim, porque, exato. De uma forma ou de outra, quando o mercado ele está volátil demais, ele sobe, então você pode aproveitar no momento de subida e também na queda você pode eventualmente ali compensar algum tipo de perda em algumas operações. Então, assim, mas sabendo fazer é muito importante. Também depende da ação, né? Igual na Bolsa. Teve um momento que as ações da Petrobras estavam em baixa, mas a gente sabe que a Petrobras ia subir em algum momento, quer dizer, compra na baixa e vende na alta. Sim, exatamente. Né? Não só essa operação, tem outras também. Não, sim, mas falando assim, uma lógica que dá para adotar, sim, claro, se vale a pena ou não. Claro, mas tem que ter o conhecimento, tem que estar acompanhando o mercado, não tem aquela ideia de que o simples fato do meu dinheiro estar lá já me garante ganhos, já que me garante... Isso não, isso tem que ser feito com bastante conhecimento também. Eu complementaria que nós estamos diante de uma revolução mundial e... de fato, acho que é uma oportunidade que as pessoas possam realmente estar à dianteira dessa revolução econômica que nós estamos vendo. Bom, gente, obrigado. Nós chegamos aqui no finalzinho, tem algumas dúvidas aqui ainda, mas se alguém também mandar para nós pelas nossas redes sociais e pelo WhatsApp, a gente passa para também a gente responder. Claro, estamos à disposição também.
E quero agradecer ao professor Filomeno, doutor Ciro, Muito obrigado. conosco. Prazer é meu. Obrigado. Conversa tão importante. Obrigado. E nós chegamos aqui ao final de mais um Advocacy. Obrigado por estar conosco e eu espero por você em nosso próximo programa. Até lá.